Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou dermatologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mega Hair. Eu uso Mega Hair. Isso pode ocasionar uma perda de cabelo? Eu acho que é bom a gente definir quais são os tipos de queda de cabelo e se elas podem ou não ser causadas pelo Mega Hair. Então, assim, é muito comum o paciente recorrer ao Mega Hair quando ele já tem alguma fragilidade capilar de base. Então, um paciente que tem uma doença autoimune no couro cabeludo que provoca queda, ou um paciente que tem uma calvície, que existe a calvície feminina, ou um paciente que tem já um quadro de uma alopécia de tração por penteado, e ele usa o Mega Hair para repor um pouco os fios que lhe faltam. Qual que é o problema? O Mega Hair, ele é um peso no cabelo, então ele vai tracionar a raiz do folículo, que às vezes já está fragilizado. Qual que é a questão? Existe uma entidade que chama de alopécia por tração, que seria uma alopécia por uma tração excessiva dos fios no couro cabeludo. Então a gente vê isso muito em policiais, a gente vê isso muito em gente que é do exército, a gente vê isso muito em gente que precisa fazer aqueles penteados mais apertadinhos. Então, pacientes que usam aqueles coques desde aqui, é muito comum às vezes em balé, ou pacientes que pegam e fazem aquelas trancinhas bem que vem da raiz até essa região posterior. Isso, durante muitos anos, ocasionou, pela tração nessa região do couro cabeludo, uma perda dos fios. Tanto que a gente vê alguns pacientes que têm esses fiozinhos, que são os fiozinhos que estão na região mais anterior poupados, mas uma área que bastante falha, que foi a área que foi mais tracionada. E isso é uma coisa que é progressiva. Então, qual que é a questão? O Mega Hair ele é um dos responsáveis também por causar um quadro de uma alopecia tracional, principalmente porque a gente pega e a gente coloca ele, na maioria dos casos, no couro cabeludo todo. Eu sei disso, eu quero usar o Mega Hair. O que pode ser feito? Escolha um local adequado, que está habituado a fazer esse tipo de procedimento e que usa a técnica adequada e que vai poupar o máximo possível o seu couro cabeludo. Faça o tratamento de quadros dermatológicos de base, então se você tem algum histórico de uma calvície autoimune, não adianta você só colocar o Mega Hair, você tem que também tratar esse quadro para evitar ao máximo ou desacelerar ao máximo a progressão do mesmo. Senão a gente vai estar tendo uma progressão, o cabelo cada vez mais fragilizado, e vai entrar o quadro de alopecia tracional, que vai piorar ainda mais todo esse componente, toda essa questão. E além disso, tentar ter momentos que você vai estar sem o Mega Hair, para você poupar um pouco essa questão do seu couro cabeludo. Lembrando que essas são formas de a gente minimizar os danos, mas a gente não vai zerar 100% o dano causado no nosso couro cabeludo pelo Mega Hair. E lembrando que não é todo paciente que vai ter danos, principalmente se ele usa de forma adequada o Mega Hair. Mas tem pacientes que são mais suscetíveis, então é importante a gente definir qual é o caso e o paciente estar ciente na sua hora de fazer as suas escolhas. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, eu agradeço por vocês terem assistido até aqui e até